Jesus de Gênesis a Apocalipse. O bom livro de Gênesis revela a criação e a entrada do pecado, isso por causa de Adão. Contudo, vem nos trazer a promessa da redenção. Essa bendita redenção o Senhor dá a quem quer, sendo apenas necessário o pecador nele ter fé. Jesus, no livro de Gênesis, é o descendente da mulher. O livro de Êxodo mostra as lutas e todo o sofrimento do povo hebreu no Egito e de seu grande livramento, pois Deus tirou da amargura, dando seu soerguimento. Grandes coisas Moisés fez com a ajuda divinal, porque remiu os hebreus com oferta sacrificial. Jesus, no livro de Êxodo, é o nosso Cordeiro Pascal. Já o livro de Levítico mostra o valor da santidade e da oferta de sangue com grande propriedade e de outras leis importantes para toda a humanidade. Apresenta-nos o ritual do leproso e do sarado e do sacrifício do povo pelo pecado consumado. Jesus, no livro de Levítico, é o sacrifício pelo pecado. O livro de Números traz a grande enumeração que apresenta as jornadas durante a peregrinação, bem como o censo do povo de Israel como nação. Fala da Páscoa do Sinai e de sua celebração. Também fala de Israel e da grande murmuração. Jesus em Números é o levantado para cura e redenção. O livro de Deuteronômio traz muitas admoestações para alertar os hebreus e das futuras gerações, numa série de discursos com importantes sermões. Moisés fala ao povo hebreu e a esse dá um alerta, transmitindo para todos uma mensagem correta. Jesus em Deuteronômio é o verdadeiro profeta. O livro de Josué mostra as grandes possessões, como a conquista de Canaã sobre as demais nações, mostra a partilha das tribos com todas as suas divisões. Apresenta um forte líder sua briosa missão de liderar o povo hebreu com muita determinação. Jesus, no livro de Josué, é o capitão da salvação. O livro de Juízes mostra o fracasso da nação, com apostasia e castigo, arrependimento e libertação. Israel desobedece e atrai a opressão. Esse livro vem descrever que a apostasia traz horror. Aí os israelitas clamavam pelo grande e divino favor. Jesus, no livro de Juízes, é o nosso juiz e libertador. O livro de Ruth fala da divina providência a uma viúva estrangeira que alcança benevolência, um ancestral de Davi com singular descendência. Mostra ainda esse livro a tragédia e o amor e uma linda lição missionária que apresenta o remidor. Jesus, no livro de Ruth, é o nosso potente resgatador. O livro de Samuel são livros de transição. Israel sai do tribal regime, o reinado tem inauguração, pois com Saul e Davi surgem os primeiros reis dessa nação. O livro de Reis apresenta o sábio rei Salomão, fala da construção do templo e a sua mais nobre missão, fala dos bons e dos maus reis e do cativeiro da nação. O livro das Crônicas fornece muita informação sobre o reinado de Davi e também do de Salomão, acrescentando outros fatos ao reino e à sucessão. Desses livros acima, conforme aqui apresentei, apenas os fatos principais do reinado enfatizarei. Em Samuel, Reis e Crônicas, Jesus é o nosso rei. O livro de Esdras fala da repatriação, logo depois do cativeiro que devastou toda a nação, e se reconstrói o templo e toda a reorganização. O livro de Neemias narra a restauração dos muros de Jerusalém durante a sua reedificação e das reformas espirituais, tirando o costume pagão. Esses livros mencionados demonstram o predispor da volta do povo judeu ao culto a Deus o Senhor. Jesus em Esdras e Neemias é o nosso restaurador. O livro de Esther revela um grandioso livramento que teve o povo judeu e do bom comedimento, que mostra a rainha Esther com muito comprometimento. O nome do Deus no livro não vemos mencionado, contudo o zelo divino nele deveras é notado. Jesus no livro de Esther é o nosso grande advogado. O livro de Jó revela-nos o muito grande sofrimento de um homem bom e temente que tinha um pensamento, ser fiel ao Senhor Deus, confiando em seu livramento. Defendendo-se das ofensas, Jó então bem sobrevive, porque confiar em Deus que com ele tanto convive. Jesus no livro de Jó é o nosso Redentor que vive. O grande livro dos Salmos é a graciosa coleção da bela poesia hebraica feita com muita inspiração, que aqui mesmo apresento com firme classificação. Há salmos de ações de graças, de louvor e de adoração, há também os devocionais messiânicos de instrução e por fim os históricos para nossa edificação. Todos os salmos demonstram a tamanha fidalguia de um Deus bem soberano com bastante harmonia. Jesus no livro de Salmos é o nosso socorro e alegria. Já Provérbio de Salomão dá muita sabedoria para a nossa vida prática, quer de noite ou de dia. Sua base é o temor a Deus o Senhor e guia. Por meio de frases concisas, trouxe para os judeus e também para o mundo os sábios conselhos seus. Jesus no livro de Provérbios é a sabedoria de Deus. O livro de Eclesiastes mostra o saber natural
que a parte de Deus é vaidade sem igual. Deus trará juízo a tudo, quer seja bom ou seja mal. Diz que o prazer terreno é algo bem passageiro, limitado e também fútil, tão incerto e corriqueiro. Jesus em Eclesiastes é o nosso alvo verdadeiro. Cantares de Salomão é uma história de amor que glorifica o amor puro com ternura e doçor entre a esposa e marido com saudável teor. A clareza da linguagem é entendida com alma, pois um poema oriental jamais pode ser um trauma. Jesus no livro de Cantares é o amado da nossa alma. O livro de Isaías é um livro que denuncia a ira de Deus contra Israel por sua horrenda apostasia e contra as nações idólatras que estavam em rebeldia. Também traz certo consolo, é o que se vê por ali, com a promessa de um rei que haveria de surgir. Jesus no livro de Isaías é o Messias que há de vir. O livro de Jeremias mostra um profundo pesar pelos pecados de Israel e que por cativeiro irá, e um vislumbre de paz com lágrimas vem entregar. O livro de Lamentações resiste à desolação da cidade de Jerusalém, seu cerco e destruição, com a profunda tristeza pelo rigor da aflição. Portanto, esses dois livros partem da grande premissa de que o pecado é punível e que não é mera injustiça. Em Jeremias e Lamentações, ele é o renovo da justiça. O livro de Ezequiel tem profecia e visão, e como ponto central a inevitável destruição da cidade de Jerusalém e promessa de restauração. Ele adverte aos judeus e a que outros modos tomem, pois confiar no velho Egito as esperanças se consomem. Jesus no livro de Ezequiel é mesmo o filho do homem. O livro de Daniel tem história e profecia, fala do reino gentílicos e demonstra a soberania de certo reino vindouro que virá num breve dia. Diz que o reino do mundo com toda a sua escaramuça, mas na frente cairá enquanto a paz se discursa. Jesus no livro de Daniel é a pedra que esmiuça. O livro de Oséias tem a série de exortação dirigida às 10 tribos que estavam em separação com o Deus de Israel, revelando a ingratidão. Com promessa de perdão, o povo é orientado para que se arrependa por cometer tanto pecado. Jesus no livro de Oséias é o que orienta o desviado. O bom livro de Joel diz como foi devastada a terra por gafanhotos com a colheita dizimada, e dando certo vislumbre da visitação chegada. A efusão do Espírito e o dia do Senhor são mostrados bem ali com grandíssimo esplendor. Jesus no livro de Joel é o grande restaurador. Mas o livro de Amós mostra o pecado nacional por meio de uma mensagem para o povo em geral, que apesar dos privilégios, esqueceram-se do principal. Contudo, para os fiéis, os que tinham mais ardor, consolo e restauração prometeu-lhes o Senhor. Jesus no livro de Amós é o divino lavrador. O livro de Obadias aponta a desunião de Edom e Judá com promessa de extinção para o povo edomita, que por certo perecerão. Porque Edom alegrou-se com o exército invasor quando Judá foi cativo, trazendo a revolta do Senhor. Jesus no livro de Obadias é o nosso Salvador. Já o livro de Jonas revela o amor de Deus contra o exclusivismo dos orgulhosos judeus, que viam os povos gentios bem fora dos planos seus. Para Nínive, Deus mandou, numa luta renhida, um profeta sem amor com a vida aturdida. Jesus no livro de Jonas é a ressurreição e vida. O livro de Miqueias traz fala denunciadora, porque a nação de Israel era por demais pecadora, condenada ao cativeiro e com promessa restauradora. O local do nascimento do Messias, o restaurador, foi uma promessa áurea que teve grande valor. Jesus no livro de Miqueias é o juiz justo e pastor. O livro de Naum traz o esclarecimento que a rainha do Oriente sofreria julgamento, a cidade de Nínive, por seu muito atrevimento. Nínive era uma cidade com uma vasta extensão e grande era a maldade de toda a sua população. Jesus no livro de Naum é a fortaleza no dia da aflição. O livro de Abacuque mostra a inquietação de um profeta inconformado que a Deus faz oração para julgar a impiedade sem muita contemplação. Deus responde ao profeta atendendo a petição, pois a maldade dos ímpios não ficará sem solução. Jesus no livro de Abacuque é o Deus da nossa salvação. O livro de Sofonias tem a seguinte divisão: um aviso de juízo seguido de uma exortação, e no final da profecia a promessa de restauração. Seria o juízo destrutivo e bastante impetuoso, porém o arrependimento seria algo vantajoso. Jesus no livro de Sofonias é o grande Senhor zeloso. O livro de Ageu mostra Judá negligente na reconstrução do templo que estava tão carente, precisando da reforma para a glória vir novamente. Pois o povo preocupava-se em fazer casas e mansões, aí o Senhor fez promessa depois de várias exortações. Jesus no livro de Ageu é o desejado das nações.
O livro de Zacarias traz uma série de divisões do futuro de Israel e também de outras nações, e da vinda do Messias, mesmo com tribulações. O Messias irá reinar, julgando toda a injustiça do mundo atribulado que Israel tanto atiça. Jesus, no livro de Zacarias, é o renovo da justiça. O livro de Malaquias é a última profecia do Antigo Testamento, por certo bem denuncia a falsa fé de um povo, e isso sim que anuncia. O povo não dizimava, pois era grande a cobiça, e Deus quis ver a nação numa fé bem submissa. Jesus, no livro de Malaquias, é o grande sol da justiça. Já o Novo Testamento inicia com Mateus, este santo evangelho escrito para os judeus e para toda a humanidade que crê no Filho de Deus. Pois Mateus bem desejava ver seu povo convertido e cita muitas profecias que o rei tinha surgido. No evangelho de Mateus, ele é o Messias prometido. O evangelho de Marcos dá ênfase à repetição, citando a palavra logo, demonstrando prontidão e também imediatamente com muita apropriação. Escrevendo aos romanos e não apenas aos judeus, foi escrito esse evangelho parecido com o de Mateus. No evangelho de Marcos, Jesus é o servo de Deus. O evangelho de Lucas teve uma finalidade bem escrito para os gregos com a profunda verdade de apresentar o Salvador para toda a humanidade. Cultura e filosofia dos gregos de fato somem, pois Lucas mostra a esses que outras decisões tomem. No evangelho de Lucas, Jesus é o Filho do Homem. No evangelho de João, o verbo é encarnado, foi escrito para a igreja e é ele mesmo mais usado, o mais lido no mundo e o mais bem proclamado. Esse evangelho tem coisas que não tem lá em Mateus, em Marcos e em Lucas ou outro livro dos judeus. No evangelho de João, Jesus é o Filho de Deus. Atos dos Apóstolos conta o estabelecimento da nova igreja cristã e o seu desenvolvimento, de acordo com Jesus Cristo e seu grande mandamento. O Espírito Santo foi assaz decisivo na expansão do evangelho, porque ele está bem vivo. Jesus, no livro de Atos, é o Senhor redivivo. A Epístola aos Romanos mostra que a justificação é tão somente pela fé no plano da salvação, e se alguém isso negar, está sob condenação. O pecador é justificado para que assim ele possa escapar da condenação que Paulo tão bem esboça. Na Epístola aos Romanos, Jesus é a justiça nossa. Em 1 aos Coríntios mostra a correta conduta para a igreja de Corinto, que estava bem dissoluta, pois solveu vários problemas, tirando qualquer disputa. Extrair muitos ensinos dessa epístola eu posso, para corrigir meus erros, digo isso sem remorso. Em 1 aos Coríntios, Jesus é o Senhor nosso. Em 2 aos Coríntios é a defesa pessoal do ministério de Paulo contra a gente do mal, os falsários da palavra que vivem no lamaçal. Paulo escreveu tal epístola, condenou de prudência, sendo muito razoável e com grande proficiência. Em 2 aos Coríntios, ele é a nossa suficiência. A Epístola aos Gálatas mostra que a justificação não depende da lei e rebate a acusação, mas somente pela fé, assim como fez Abraão. Paulo fora acusado de ser da lei um transgressor, porém ele de fato um denodado pregador. Jesus, na carta aos Gálatas, é o nosso libertador. A Epístola aos Efésios mostra o valor da humanidade, da unidade do judeu e do gentil numa mesma irmandade, para o tempo presente e para toda a eternidade. Entre os judeus e gentios não é para haver engodos, pois a glória de Jesus Cristo coloca o fim nos desacordos. Jesus, na carta aos Efésios, é o nosso tudo em todos. Na Epístola aos Filipenses, Paulo expõe seu coração com conselhos bem alegres, demonstrando gratidão, pois com os seus companheiros tinha sublime comunhão. Uma atmosfera de fé essa epístola bem cria, num clima de regozijo e de profunda confraria. Na carta aos Filipenses, Jesus é a nossa alegria. A Epístola aos Colossenses combate o legalismo e a filosofia pagã com bastante altruísmo, pois quis entrar na igreja através do gnosticismo. A fé de muitos cristãos estava um pouco aturdida, mas através dessa epístola a situação foi revertida. Na carta aos Colossenses, Jesus é a nossa vida. 1 aos Tessalonicenses há um tema magnânimo, que é a vinda de Jesus Cristo, que nos dá consolo e ânimo. Devemos estar vigilantes e afastar todo o desânimo, pois vindo como um ladrão, assim ele há de surgir. Então os filhos da luz com eles hão de subir. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que há de vir. Segundo os Tessalonicenses, Paulo tem a preocupação de alertar bem a igreja que sofria perseguição, porque descanso viria, mas só depois da aflição. O anticristo viria antes de Jesus retornar, mas com o sopro de sua boca o Senhor mesmo desfará. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que há de voltar. Em 1 Timóteo, vemos Paulo orientando
esse seu filho na fé e bons conselhos lhe dando, no ministério cristão no qual estava trabalhando. Conselhos bons e preciosos para o correto labor, para se evitar a heresia que só traz tanto horror. Em 1 Timóteo, ele é o nosso ensinador. Em 2 Timóteo, devido à perseguição, Paulo estava em Roma preso e roga com exortação que Timóteo o visitasse e não temesse a aflição. Quando leio esta epístola, a de Paulo contemplo, a fé de Paulo contemplo, seja onde eu estiver, em casa ou no templo. Em 2 Timóteo, Jesus é o nosso exemplo. Na epístola a Tito, vemos Paulo abrangendo uma grave questão moral e com disciplina trazendo sobre a ordem na igreja com um esforço tremendo. Como nas outras epístolas, Paulo mantém o seu zelo, pois fiel é a palavra, é esse o seu bom apelo. Na epístola a Timóteo, Jesus é o nosso modelo. A epístola a Filemon é uma carta pessoal. Paulo intercede por Onésimo e soluciona um grande mal, com o poder do evangelho numa causa bem social. Paulo comprova nessa epístola um grande e profundo ardor de princípios bem cristãos com denodado amor. Na epístola aos Filipenses, Jesus é o nosso Senhor. A epístola aos Hebreus foi escrita para livrar os crentes da tentação do cristianismo deixar, retornando ao judaísmo e à lei de Moisés adotar. A grandiosidade de Cristo revela o seu esplendor como uma nova aliança mostrando que é superior. Na epístola aos Hebreus, ele é o nosso intercessor. Já a epístola de Tiago salienta a necessidade de uma fé pura e viva, porém com praticidade. Mas se essa for sem obras, só é mera formalidade. Um cristianismo prático é o que devemos mostrar, pois desse modo a nossa fé tende a se evidenciar. Jesus em Tiago é o nosso modelo singular. Na 1 de Pedro destaca-se a suficiência da eterna graça divina que só produz a paciência para suportar as lutas e com boa consciência. Portanto, essa epístola veio para reanimar todo crente em Cristo para dele se aproximar. Jesus na 1 de Pedro é a preciosa pedra angular. Na 2 de Pedro vemos o apóstolo advertir sobre as falsas doutrinas que haveriam de surgir dentro da própria igreja para o erro a induzir. Fala que o dia do Senhor é para ser esperado com fé, com novos céus e nova terra, sem injustiça qualquer. Jesus na 2 de Pedro, a nossa força ele é. Na 1 de João, o apóstolo bem escreveu, chama os crentes de filhinhos e bom conselho nos deu, enaltecendo o amor e com afeto descreveu. A comunhão com o Senhor na epístola é percebida e a filiação à fé deve ser obedecida. Na 1 de João, Jesus é a nossa vida. Na 2 de João, vem o apóstolo alertar com uma carta endereçada a um membro particular de uma família cristã para contra os falsários lutar. Alertou que aos falsos mestres não se dá hospitalidade, porque estes prevaricaram espalhando sua falsidade. Na 2 de João, Jesus é a nossa verdade. Na 3 de João, o apóstolo elogiou um crente chamado Gaio, que em sua casa hospedou um bom grupo de irmãos que o velho João lhe enviou. Uma queixa a Diótrefes, por esse ser tão mesquinho, fez o apóstolo João sem expressar murmurinho. Na 3 de João, Jesus é o nosso caminho. Na epístola de Judas, o apóstolo tem em mente combater os falsos mestres do vil e século presente, a desordem e a depravação que assola tanta gente. Essa epístola atribui Judas como seu autor, aquele irmão de Tiago e também de nosso Senhor. Nessa epístola de Judas, Jesus é o nosso protetor. O livro de Apocalipse é o apogeu da revelação, tem símbolos e expressões e mostra a consumação, revelada por Jesus Cristo ao seu apóstolo João. João descreve Jesus com a glória fulgurante, voltando como juiz com seu poder dominante. Jesus em Apocalipse é o nosso Rei triunfante. Glória a Deus.